paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com toda a igreja. Amém. Bom, eu gostaria de dizer primeiramente que para mim é sempre um motivo de muita alegria poder compartilhar a palavra com os meus irmãos, que semana após semana nós temos louvado e adorado a Deus juntos. Para mim é um privilégio muito grande. Bom, na Escola Bíblica Dominical, muitos devem estar acompanhando, nós estamos estudando esse mês de janeiro sobre a Bíblia. Na semana passada, no domingo pela manhã, o nosso irmão Vinícius trouxe um estudo muito bom falando sobre a inspiração da Bíblia, mostrando que toda a Bíblia é divinamente inspirada. E nós cremos nisso, inclusive a própria Bíblia fala isso lá em 2 Timóteo 3,16, quando fala que toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o ensino. E nós cremos plenamente nisso. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Genealogias, palavra de Deus. As cartas de Paulo, palavra de Deus. Os evangelhos, palavra de Deus. O Apocalipse de João, palavra de Deus. E as narrativas do Antigo Testamento, também são palavra de Deus. E se tratando de Antigo Testamento, inclusive, boa parte da Bíblia é Antigo Testamento. Se vocês pegarem um Antigo Testamento e um Novo Testamento, vocês vão ver que o Antigo Testamento ele é mais grosso. E boa parte do Antigo Testamento se trata de narrativas. E uma dessas narrativas que permeiam, então, boa parte do Antigo Testamento diz respeito aos reis que reinaram em Israel. Nós encontramos o livro de Samuel, do profeta Samuel, o livro dos reis, das crônicas e outras passagens que tratam especificamente de reinados do reino de Israel. Talvez muitos já tenham lido essas passagens, lido, sobre o rei Asa ou sobre o rei Ezequias, e às vezes nós lemos e dizemos, o que é que isso aqui tem a dizer para a minha vida no dia de hoje? O que é que isso aqui vai mudar na minha vida do século XXI, algo que um rei, alguma coisa que aconteceu há mais de 2.000 anos, há mais de 3.000 anos, algumas narrativas. E na noite de hoje eu quero olhar justamente com os irmãos uma dessas narrativas que aconteceu em um dos reinados, especificamente no reinado do rei Acabe, e tirar algumas reflexões com os irmãos, tirar algumas aplicações para as nossas vidas. O texto, então, que nós vamos ler se encontra lá em 1 Reis, capítulo 18, dos versículos 16 a 39. Primeira Reis, capítulo 18, dos versículos 16 a 39. É uma passagem extremamente conhecida de todos os irmãos, eu creio, que é o relato de Elias e os profetas de Baal. Mas, antes de nós lermos o texto, eu gostaria de fazer um breve contexto histórico, coisa rápida, até porque nós estamos no capítulo 18 de um livro, então tem muita coisa para trás, como aqui nós não estamos expondo em sequência, então eu acho que é interessante nós entendermos algumas coisas que nós temos antes. No livro dos reis, especificamente no livro de 1 Reis, os 11 primeiros capítulos, nós vamos encontrar o autor falando sobre o reinado de Salomão. E aí nós vamos ver os altos, os baixos. O que aconteceu no reinado de Salomão? Nós vemos, por exemplo, Salomão pedindo sabedoria a Deus, uma coisa muito boa. Nós vemos a construção do Templo de Jerusalém, algo também muito bom. Mas nesses mesmos capítulos nós vemos os problemas que Salomão teve. Salomão se casando com várias mulheres de outras nações, e por causa disso, cultos idólatras se inseriram na nação de Israel. Nós vemos Salomão trazendo trabalho escravo para a nação de Israel. E isso trouxe consequências. No decorrer do livro, então, depois nós vamos encontrar o reinado do seu filho, o filho de Salomão, Roboão. Roboão poderia mudar, ter um reinado diferente de seu pai, mas ele reinou de forma muito pior. Por causa disso, algumas pessoas da nação de Israel, especificamente sobre a liderança de uma pessoa chamada Jeroboão, se insurgiram, foram contra o reinado de Roboão, e aconteceu o que nós chamamos e conhecemos como a divisão do reino de Israel. Daquele momento em diante, o reino de Israel ficou dividido em reino do norte, através de 10 tribos que tinha como rei Jeroboão, e o reino do sul com 2 tribos que tinha como rei Roboão. E aí, ao longo do livro dos reis, depois nós vamos ver o autor tratando de forma paralela. Fala um pouco do reino do norte, depois um pouco do reino do sul, aí volta para o reino do norte e fica dessa forma ao longo dos capítulos de 1ª e 2ª Reis. E é interessante, quando nós olhamos essas narrativas, que o reino do sul, nós tivemos reis que eram crentes, que eram tementes ao Senhor, como Asa, Ezequias, Josias, mas também reis que eram ímpios, como o próprio Roboão. Já no reino do norte, nós temos uma sequência de reis, um pior do que o outro. Não teve um rei no reino do norte que era verdadeiramente temente ao Senhor.
E talvez o ápice da maldade do reino do norte aconteceu exatamente no reinado de Acabe, que é onde nós vamos ler a narrativa dessa noite. E o próprio texto bíblico nos fala o quão perverso era Acabe, lá no capítulo 16 de 1 Reis. Se vocês abriram, vocês voltam uma página, dos versículos 29 a 31, o texto nos diz o seguinte: no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. Então nós vemos um relato mostrando que o rei Acabe foi o rei mais ímpio da história do reino de Israel. E ele foi um rei idólatra. Nós vamos ver isso claramente na narrativa dessa noite. Mas ainda no reinado de Acabe, um importante personagem nos é inserido, nos é apresentado, que é o profeta Elias, talvez o maior profeta do Antigo Testamento, o profeta talvez mais conhecido do Antigo Testamento. O capítulo 17, versículo 1, o profeta Elias então é apresentado na narrativa e é dito o seguinte: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. O texto não fala muito sobre o passado de Elias. Esse personagem, essa pessoa já é introduzida no texto, mostrando uma profecia que iria acontecer com o reino de Israel, e da forma como foi profetizado, exatamente assim aconteceu. O reino ficou sem chuva durante 3 anos. E aí o texto vai passando, chegamos então no capítulo 18, que é o texto que nós vamos tratar essa noite, e no versículo 1 nos é dito o seguinte: depois de um longo tempo, no 3º ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. Então tinham passado 3 anos, Deus diz para Elias: vá lá falar com o rei, porque vai chover. E é exatamente isso que, nesse contexto, que nós vamos entrar no texto da noite de hoje. Como o texto é muito grande, eu decidi dividi-lo em cenas, como se fosse um filme. Imagine, parte 1, parte 2, parte 3, 7 cenas, e à medida que nós formos lendo o texto, nós vamos expondo capítulo a capítulo, e versículo a versículo, e tirando aplicações para as nossas vidas. Como o texto é muito grande, nós demoraríamos muito tempo para ler e depois passar verso a verso. Então, observem dos versículos 16 a 19, o encontro de Elias com Acabe. Versículo 16 e 17, o texto nos diz o seguinte: então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação, e Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? O Obadias aqui relatado nesse texto não é aquele profeta que escreveu um livro. Nós temos o livro do profeta Obadias. Esse Obadias aqui se tratava de um mordomo do palácio de Acabe. Ele era um serviçal, um empregado do rei Acabe. E Elias então tinha pedido a Obadias para se encontrar com o rei Acabe. Obadias vai e diz: ó, Acabe, Elias quer falar com você. O rei Acabe então atende o pedido e se encontra com Elias. E é interessante como já no versículo 17, assim que Acabe vê Elias, ele fala o seguinte: é você mesmo, perturbador de Israel. Ele insulta Elias dizendo que Elias era perturbador de Israel, que Elias era inimigo da nação de Israel. Por que ele falava isso? Ele estava cego na sua idolatria. Elias era um profeta que servia a Deus, servia ao Deus verdadeiro, servia ao Senhor. Acabe, por outro lado, como nós lemos no texto do capítulo 16, servia a Baal, servia a falsos deuses. Então Acabe insulta Elias dizendo: é você, perturbador de Israel. O fato é que Elias não era, nem de longe, um inimigo da nação de Israel. Ele não era. Ele era um profeta do Senhor. É interessante nós notarmos como ao longo da história, várias pessoas, vários homens de Deus já foram chamados e contados como perturbadores da terra. Por exemplo, lá em Atos, capítulo 17, versículo 6, Paulo e Silas são contados também como homens desse tipo. O texto lá nos fala o seguinte: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo agora chegaram aqui. Então eles também eram considerados pessoas que causavam alvoroço, perturbadores, podemos chamar assim. Mas é interessante como o texto 18, a ousadia de Elias. Elias então responde ao rei da seguinte forma: não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. De forma bastante ousada, Elias diz: não, eu não sou inimigo de Israel, você é inimigo de Israel,
porque você abandonou o Senhor, você está servindo a um falso Deus, você está servindo a ídolos. Você abandonou os mandamentos do Senhor, não eu. Então, de fato, Elias foi muito ousado na resposta dele. Como eu falei, Acabe possivelmente foi o rei mais ímpio do reino de Israel. E Elias sabia disso. Elias sabia o quão ímpio, o quão pecador, o quão idólatra era o rei Acabe. E ele então devolve. Aqui no texto nós temos uma referência à palavra Baalins. Esse termo se refere aos deuses. Poderíamos entender como o plural da palavra Baal. O que isso aqui quer dizer? Que Acabe e o reino de Israel, as pessoas do reino de Israel de modo geral, não serviam somente a um falso Deus, serviam a vários falsos deuses, a vários ídolos. Eles tinham um Deus do sol, Deus do fogo, Deus da tempestade, Deus da fertilidade e tantos outros. E esse versículo nos traz uma importante e valiosa lição. Se vocês querem saber o que era um profeta, era isso aqui. Era alguém que chegava de frente de uma pessoa que estava nos caminhos errados e dizia: você está errado, se arrependa dos seus caminhos, você abandonou o Senhor. E ele estava de frente do rei. Imaginem, meus queridos, ele estava de frente do rei. Com essa frase, com essa fala, ele poderia muito bem ser assassinado, poderia muito bem morrer. Mas o papel do profeta do Senhor é esse. E quando nós olhamos o Evangelho, o papel, o que o Evangelho faz, ele tem que ser exatamente assim. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem que confrontar realmente o pecador. Evangelho, a mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho, não pode ser uma palavra palatável, passando a mão na cabeça de ninguém, não. A palavra do Evangelho, a mensagem de Jesus Cristo é realmente uma mensagem confrontadora, da mesma forma que Elias fez aqui com Acabe. Mas o texto continua no verso 19 e nos é dito o seguinte: agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Elias queria que toda a nação soubesse de fato quem era o Senhor. É muito interessante quando o texto fala: convoque todo o povo de Israel. O relato que nós vamos ler, nós vamos ver um milagre maravilhoso. Elias poderia ter feito o que fez somente para o rei Acabe e para os profetas, para os falsos profetas. Mas Elias faz questão de dizer: chame todo o povo de Israel, porque eles precisam ver quem é o Deus verdadeiro. Eles precisam ver que eles estão servindo a um Deus falso. Eles precisam ver que eles estão no caminho errado. Esse era o papel. É por isso que esse evento aconteceu. Esse evento não aconteceu simplesmente para mostrar que Elias era um profeta, que tinha poder ou alguma coisa do tipo. Não, é que a nação precisava, de fato, saber quem era o Senhor. Esse texto está na Escritura, está na Bíblia, foi colocado no cânon, como nós aprendemos hoje de manhã, para que as pessoas pudessem ler e saber quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus e quem são os deuses falsos. O texto aqui, então, nos fala sobre profetas de Baal e profetas de Azerá. Esse Baal, mencionado aqui no texto, ao que tudo indica, era um deus, um falso deus, né? Deus com D minúsculo, que fique claro, da Mesopotâmia, que era adorado como deus do fogo, ou do raio, ou do relâmpago, coisas desse tipo. Já essa Azerá, que é citada aqui no texto, era adorada como a deusa da fertilidade. Então, o povo de Israel, a nação de Israel, estava num estado de idolatria tão grande que eles estavam servindo a vários falsos deuses. E aqui são citados 2. Ainda é interessante como o texto diz que esses profetas, eles comiam à mesa de Jezabel. Nós lemos lá no capítulo 16 que Jezabel era a esposa do rei Acabe. Ela não era da nação de Israel, ela era idólatra. Inclusive, quando nós lemos os capítulos de 1 Reis, nós vemos que o escritor dá muita ênfase a Jezabel. Por quê? Porque ela teve uma influência muito grande no reinado do rei Acabe. Uma influência ruim, uma influência errada. Ela introduziu a idolatria para o rei e, naturalmente, isso também caiu na nação de Israel. Mas quando o texto fala, então, que eles comiam à mesa de Jezabel, isso dá a entender que eles eram bancados por Jezabel, pelo rei. Ou seja, os falsos profetas, esses profetas de Baal e de Azerá, eles eram, então, bancados pelo rei. E eles eram falsos profetas. Mas, seguindo o texto, dos versículos 20 a 22, nós vemos o encontro de Elias com o povo. Observem a leitura dos versículos 20 e 21. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu.
Aqui no início do versículo 21, o profeta Elias, então, de forma bem ousada, chega e diz: até quando vocês vão oscilar de para um lado e para o outro? Ele faz essa pergunta, que era uma pergunta muito séria. Nós podemos ler isso aqui de outra forma. Elias chegou para o povo e disse: até quando vocês vão ficar em cima do muro? Até quando vocês vão ficar em cima do muro sem se decidir o que é que vocês querem? Vocês querem servir a Deus ou querem servir a Baal? Espiritualmente falando, Israel era como um parceiro infiel no casamento, mas um parceiro infiel que não queria nem abandonar a esposa e nem abandonar a amante, queria ficar com os dois ao mesmo tempo. Essa passagem nos faz perguntar até quando nós vamos oscilar. Há muitos aqui que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus e que ficam oscilando. Às vezes, passam 1, 2 meses, sente muita vontade de ir para a igreja, e vem para a igreja com muita vontade, sente prazer nas coisas de Deus. Depois de 2, 3 meses, passa um bom tempo no mundo, fazendo as coisas do mundo, aproveitando as coisas do mundo, e aí depois volta para a igreja e fica nesse vai e vem, oscila para um lado, oscila para o outro, oscila para um lado, oscila para o outro. Há muitos que acham que estão servindo a Deus, mas estão servindo a Deus e a Baal. Jesus é muito enfático lá em Mateus 6:24, quando ele diz que ninguém pode servir a dois senhores. Na vida cristã não há meio termo. Não há meio termo. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. Ou nós somos de fato servos de Deus, ou nós não somos. Servir a Deus e a falsos deuses, a ídolos, isso não bate com o que é apresentado nas Escrituras. Talvez você escute o que eu estou falando e diga: Felipe, eu não sirvo a Baal, não. Eu não tenho estátua em casa, eu não sou idólatra, eu não dobro meu joelho para nenhuma estátua, nunca fiz isso, nunca subi escada de joelho. Talvez poucos aqui realmente já tenham feito isso na vida, né? Talvez no mundo hoje quase ninguém siga a Baal. Só que no século XXI nós temos os falsos deuses da modernidade. Nós temos os falsos deuses da modernidade, e um deles, o dinheiro. Inclusive o texto de Mateus 6:24, quando Jesus fala que ninguém pode servir a dois senhores, ele fala do dinheiro. Há muitos que hoje têm como Deus o dinheiro. O dinheiro é o seu Deus. O dinheiro é quem domina a própria pessoa. Ninguém pode servir a dois senhores, disse o Senhor Jesus. Há outros que têm como seu Deus a luxúria. As pessoas são dominadas pelos prazeres sexuais e preferem servir a isso, preferem se entregar aos prazeres sexuais do que servir a Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, disse o Senhor Jesus. Mas há outros, e talvez esse seja o maior ídolo da atualidade, que é o próprio eu. As pessoas têm a si mesmo como ídolos. Talvez um esposo, ou uma esposa, ou um filho como ídolo. Tem muita gente que tem um filho como ídolo. O filho, coloca o filho no lugar de Deus, coloca a esposa no lugar de Deus, coloca o marido no lugar de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, diz a palavra do Senhor. Nossa vida, meus irmãos, deve ser vivida totalmente para Deus, o Deus revelado na Bíblia. Nós que já somos crentes em Cristo Jesus, nós não podemos ter uma vida oscilante. Está bem um tempo, aí fica bem, crente que chega a dar gosto. Aí depois, ímpio que você olha assim, meu Deus, e fica vai e vem. Essa é a realidade de boa parte dos crentes da nossa nação brasileira. Uma vida oscilante. O texto nos fala, até quando nós vamos oscilar? Até quando nós vamos oscilar? Viver uma vida para o mundo e para Deus não vale a pena, meus queridos. Satisfação verdadeira nós encontramos somente em Deus. E nós sabemos disso. O incrível é que nós sabemos disso. Como o Diego bem pregou na quinta-feira, nós sabemos o quão prazeroso é os momentos devocionais, orar, ler a Bíblia, estar junto em comunhão. Mas muitas vezes nós temos uma vida oscilante. Mas ainda no versículo 21, Elias ainda diz, né, se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O apelo de Elias deixou claro que havia uma diferença muito grande. Se vocês querem servir a Baal, sigam Baal, mas se vocês querem servir a Deus, sigam a Deus. Talvez na cabeça de muitos, na mente de muitos, não houvesse uma grande diferença entre servir a Deus e servir a Baal. Talvez a única coisa importante na cabeça dessas pessoas era ter uma religião e ser sincero com relação a isso. Eu sirvo a Deus. E quantas vezes nós não escutamos isso na nossa vida? O importante é servir a Deus. Mas que Deus? O importante é servir a Deus, não importa a religião. Possivelmente, então, na cabeça de muitos, eles pensavam, o que importa é ser sincero. Mas como bem falou o pastor Márcio no domingo passado, falando sobre adoração, e isso se aplica também aqui, não é só ter um coração sincero.
Há muita gente sincera de coração, mas que está servindo a deuses falsos, está servindo a deuses estranhos. O único caminho para Deus é Jesus Cristo. Para os que estão aqui e ainda não tiveram um encontro real com Jesus, entenda que a vida deve ser vivida para Cristo. Eu sei que é duro falar isso. Tem muita gente sincera de coração, que acha que está no caminho certo, mas que está em caminho errado, está servindo a falsos deuses. Vocês não acham que os muçulmanos que fazem o que fazem, eles não acham que estão certos? Vocês não acham que os budistas, os hinduístas, os shintoístas ou tantos outros, os de religião afro, eles não acham que estão no caminho correto? Eles não acham. Muitos têm um coração sincero. Eu já conheci alguns muçulmanos que tinham um coração sincero. Mas não adianta ter só o coração sincero e servir a falsos deuses. Eu sei que é dura a realidade, mas essa é a verdade do Evangelho. Jesus Cristo é o único caminho, é através unicamente de Cristo que nós conseguimos ter vida. A verdadeira vida só pode ser encontrada naquele que declarou que é a vida, Jesus. João 14,6, o próprio Cristo nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele declarou que era a vida. Consequentemente, a única forma de nós encontrarmos vida é em Cristo. Mas o texto ainda fala no versículo 21, e uma expressão que eu já tratei, mas quando nos diz, até quando vocês vão oscilar? É interessante essa parte, até quando? O apelo de Elias também chamou os seus ouvintes a prestar contas do período em que não haviam tomado uma decisão. Até quando? Quando é que vocês vão se decidir? Passa semana e passa semana, vocês ficam querendo servir a Deus e a Baal. Até quando? O pastor Charles Spurgeon, comentando esse texto, ele fala o seguinte, quantos mais sermões você quer? Quantos domingos mais devem ser desperdiçados? Quantos avisos, quantas doenças, quantas sepulturas devem ser cavadas para a sua família antes que você fique impressionado? Quantas calamidades devem acontecer antes que você se volte para Deus em verdade? Por quanto tempo você ficará entre duas opiniões? Quantos mais sermões você quer? Essa palavra é muito dura e nos faz refletir. É uma coisa que também está na cabeça das pessoas hoje. Eu vou viver minha vida e depois eu me volto para os caminhos do Senhor. Primeiro, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não podemos desperdiçar as oportunidades. Você, visitante que está aqui essa noite, saiba que se você está aqui hoje, foi propósito do Senhor. Você não está aqui simplesmente por coincidência, alguém convidou e por coincidência você veio. Foi o Senhor que direcionou você aqui. Foi o Senhor que direcionou você aqui. Mas, ainda no versículo 21, no finalzinho, o texto nos fala, o povo, porém, nada respondeu. Não houve nenhuma resposta do povo. Nada foi dito por eles. Eles não tiveram a coragem de se posicionar, nem a favor de Baal, nem a favor de Deus. Eles simplesmente não eram corajosos, eles não tinham coragem de tomar uma posição. Elias sabia que eles eram sincréticos. O que é uma pessoa sincrética? O sincretismo é quando você mistura um monte de coisa. Possivelmente aqui eles misturavam várias religiões. A religião ao Deus verdadeiro e a religião a falsos deuses. Elias sabia que eles não tinham uma posição firme. Elias sabia disso. Mas, de fato, o povo não respondeu nada. Da mesma forma, muitos hoje em dia que já ouviram a pregação do Evangelho diversas vezes, em vários textos, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, com o pastor do estado de Sergipe, de fora de Sergipe, de várias regiões, já ouviram a mensagem do Evangelho várias vezes. A palavra nos fala lá em Hebreus 3, capítulo 3, versículos 7 e 8, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureçais o vosso coração para a mensagem do Evangelho. Mas o versículo 22 ainda vai nos mostrar, o texto nos diz, disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Nós aprendemos que Deus mantém o seu remanescente fiel. Nessa época, nós lemos nos capítulos anteriores que Acabe, o rei Acabe, tinha proporcionado uma perseguição aos profetas do Senhor. Muitos tinham sido mortos. Alguns tinham sido escondidos em cavernas por Obadias, aquele que nós lemos lá no versículo 16. Então, naturalmente, não era só Elias que estava vivo nesse momento, mas no Monte Carmelo, nessa hora, só tinha Elias como profeta do Senhor. E 950 falsos profetas, 450 de Baal e 400 da falsa deusa Azerá. E isso nos faz pensar como essa realidade se mantém nos dias de hoje. Nós que servimos a Deus verdadeiramente, que somos crentes em Jesus Cristo, nós somos minoria no mundo. Se nós olharmos, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. E a tendência do islamismo é crescer cada vez mais. A Europa está se tornando muçulmana.
até a década de 50, daqui a 30 anos, a grande maioria da Europa vai ser muçulmana, é o que os indicadores dizem. Nós somos minoria no mundo. Só que isso não deve, de maneira alguma, nos deixar desanimados. Pelo contrário, saber que nós somos minoria no mundo tem que nos deixar animados, tem que nos empolgar, tem que nos incentivar. Incentivar a quê? Incentivar a viver uma vida que glorifica a Deus onde nós estamos. Viver uma vida que glorifica a Deus no nosso trabalho. Viver uma vida que glorifica a Deus no meio da maioria, que não servem a Deus. Mas saber também que nós somos minoria no mundo tem que nos motivar e nos incentivar a pregar o Evangelho. Saber que tem muita gente no mundo ainda que não serve a Deus. Muita gente no mundo que não serve a Deus. Se nós olharmos a nossa realidade, só aqui no bairro São José tem muita gente que ainda não serve a Deus. Isso, quando nós sabemos disso, isso tem que nos incentivar a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. A alcançar essas pessoas. Pregar o verdadeiro Evangelho para que elas conheçam a Cristo. Mas o texto ainda vai continuar, dos versículos 23 a 25, e nós vamos ver o desafio proposto por Elias. Até o momento, o profeta Elias tinha se encontrado com o rei Acabe. Acabe então disse, você é perturbador. Ele disse, não, é você. Chame o povo de Israel. Foram para o Monte Carmelo, estão lá no Monte Carmelo. O povo de Israel, naturalmente, não era a nação toda, nem ia caber o povo todo lá na montanha, mas muita gente, os profetas desse falso Deus, e Acabe, então, Elias toma a palavra e ele vai dizer qual era o desafio proposto por ele. Observem os versículos 23 e a parte A do versículo 24. Elias diz, tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Elias sabia quem era o Deus que ele cria e confiava. Elias sabia quem era o Deus que ele servia. Elias sabia claramente. O Deus criador e sustentador do universo. O Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Naturalmente, responder um desafiozinho desse por meio do fogo não era nada. O Deus que criou todas as coisas, responder pelo fogo não era nada. E Elias sabia disso. Elias sabia disso. É interessante notar que, como eu disse anteriormente, Baal, ao que tudo indica, era conhecido como o Deus do fogo. E Elias faz uma proposta que estava relacionada a fogo. Possivelmente os falsos profetas pensaram, aí agora nós estamos na nossa área, então não tem problema, Baal vai ganhar fácil esse desafio. Mas o texto continua, nos versículos 24 ainda, a parte B, e o versículo 25, e nos é dito assim, então todo o povo disse, o que você disse é bom. Elias disse aos profetas de Baal, escolham um dos novilhos e preparem no primeiro, visto que vocês são tantos. Clamem pelo nome do seu Deus, mas não acendam o fogo. O texto nos mostra que o povo gostou da proposta. O povo disse, essa proposta aí que Elias está falando é muito boa, é excelente. Por quê? Muitos ainda estavam com dúvida. Quem era verdadeiramente Deus? Se Jeová, se o Senhor era Deus, ou se Baal era Deus. Então eles iam tirar a prova dos 9. O povo queria saber, vamos ver aí o que vai acontecer. O Deus que ganhar aí é porque esse é o Deus. Só que quando nós olhamos a história da nação de Israel, isso aqui não era necessário. O povo de Israel tinha a lei e os profetas. Isso aqui aconteceu na época do rei Acabe. Antes do rei Acabe, muita coisa já tinha acontecido na história da nação de Israel. O Pentateuco já tinha sido escrito, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Davi já tinha reinado, Salomão já tinha reinado. Então eles tinham acesso a muitos escritos. Além dos escritos, eles ouviam histórias. Eu sei que o rei anterior a Acabe também era ímpio, o que faz com que os pais das pessoas dessa época também viveram numa época que o rei não era temente a Deus, mas eles conheciam as histórias, eles sabiam quem era o Senhor, eles sabiam, mesmo que por longe, a história do povo de Israel no deserto. Com certeza o povo de Israel sabia dessa história, e isso já seria suficiente. Eles sabiam quem era o Deus que tinha aberto o Mar Vermelho, eles sabiam quem era o Deus que tinha mandado uma coluna de nuvem pelo dia e uma coluna de fogo à noite para guiar o povo durante o deserto. Eles sabiam quem era o Deus que mandava o maná todos os dias para que o povo não passasse fome. Eles sabiam quem era o Deus que tinha feito jorrar água de uma rocha. Água de uma rocha. Eles conheciam essas histórias. Só isso já era suficiente. Eles não precisavam somente ver para crer no quem era o Deus verdadeiro. Eles tinham as histórias. Eles conheciam. O mesmo eu digo para os dias de hoje.
há muita gente que acha que é necessário acontecer milagres, do tipo curas ou coisas desse tipo, para que alguém venha a crer no Senhor Jesus Cristo. Só que nós já temos a revelação completa. O povo aqui não tinha nem a revelação completa, ainda estava acontecendo. Nós temos acesso aos 66 livros da Bíblia, os 39 do Antigo Testamento, os 27 do Novo Testamento. Nós não precisamos de milagre para que alguém venha crer no Evangelho. Não precisamos que algo aconteça como aconteceu aqui nesse evento, para que nós saibamos quem é Jesus. A Bíblia fala, nós temos a palavra, nós temos a revelação final. Nós sabemos exatamente quem é Jesus Cristo, porque nós temos acesso à palavra. Na realidade, e eu sempre falo isso, porque realmente eu acredito nisso, que tem muita gente que, por mais que visse um milagre do jeito que aconteceu aqui, de fogo cair do céu, não ia crer. Não ia crer. Ia colocar alguma... não, isso aí foi da minha cabeça. Não, isso aí foi um truque. Ia colocar várias coisas para não crer. Vocês querem ver um exemplo? Lá no Novo Testamento, os fariseus viram o Cristo. Eles viveram na época de Cristo, de Jesus Cristo. Eles viram os milagres. Eles viam gente cega e saindo enxergando, povo aleijado saía caminhando, povo surdo ouvindo. E eles não creram. Eles não creram. Por quê? Porque milagres desse tipo não são suficientes para converter ninguém. Não são suficientes. As pessoas continuaram incrédulas, no caso dos fariseus. Mas, no decorrer do texto ainda, nos versículos 26 a 29, nós vamos ver o fracasso dos profetas de Baal. Elias colocou a proposta, ainda deu uma vantagem aos profetas de Baal. Façam primeiro. Vocês são muitos, eu sou só eu. Vá vocês primeiro. E aí nós vemos agora, do versículo 26 a 29, o fracasso dos profetas de Baal. Observem o verso 26. Diz assim o texto. Então pegaram o novilho que lhes foi dado e o prepararam, aqui falando dos falsos profetas, e clamaram pelo nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Ó Baal, responde-nos, gritavam, e dançavam em volta do altar que haviam feito. Mas não houve nenhuma resposta, ninguém respondeu. Os profetas de Baal fizeram exatamente o que Elias havia proposto. Por que eles fizeram? Porque possivelmente eles acreditavam que eles estavam certos. Eles realmente acreditavam em Baal, a ponto de eles fazerem exatamente o que Elias havia proposto. Eles acreditavam realmente que Baal era um Deus. Eles estavam cegos em sua idolatria. A idolatria cega as pessoas, a ponto de elas realmente acharem que estão corretas. E essa realidade se estende aos dias de hoje. Há muita gente servindo a outros deuses que acham que estão no caminho correto, como eu falei anteriormente. Para vocês terem ideia, essa semana, acho que na quarta-feira, eu fui na livraria, e na Escarize, e eu estava dando uma olhada nas sessões, e tem uma sessão específica lá que me chamou a atenção. Se eu não estou enganado, o nome da sessão é Esoterismo. Eu fui dar uma olhada nos livros que lá tinham. Lá você encontra livros de bruxaria. Bruxaria Wicca, bruxaria de religiões afro, bruxarias de outros tipos. Vários livros ensinando como fazer bruxaria, dicionários de bruxaria. Se você tem uma sessão dessa, em uma livraria, em um shopping público, é porque tem pessoas que compram esses livros. Se ninguém comprasse, essa sessão não estava lá. Ou seja, tem pessoas hoje que estão nesse caminho. E essas pessoas, possivelmente, posso dizer até que com certeza, elas acham que são corretas. Essas pessoas que praticam bruxaria Wicca, por exemplo, que é um tipo de magia negra muito conhecida nos Estados Unidos, elas acham que são corretas. Você vai lá na Escarice, tem vários e vários livros desse tipo. Vários e vários livros. Só que a Bíblia é muito clara quando fala lá em Provérbios 14, 12, que há caminhos que para o homem parece bom, mas que no fim conduzem à morte. A realidade é dura, eu sei, mas a verdade é que esses que acham que estão certos, se não se renderem a Jesus Cristo, se não entregarem a vida a Jesus Cristo, o caminho é de morte. É muito duro falar isso, porque tem muita gente nesse caminho. Mas é a realidade, é o que o Evangelho nos fala. Há muitos que até têm boas intenções no coração, mas estão servindo a ídolos, falsos deuses. A Bíblia é clara em declarar lá em Atos 4, 12, quando o texto nos diz que não há salvação em nenhum outro além de Jesus, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação é tão somente através de Jesus Cristo. Salvação é pelo único caminho que é Jesus. Mas o texto ainda continua nos versículos 26, e como eu já li, é dito que não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. Ninguém respondeu. Eles ficaram lá dançando, Baal, e nada aconteceu. Por quê? Porque eles estavam pedindo, orando a um Deus falso, a um Deus que não existia, a um Deus criado pela mente do ser humano. Parafraseando o Salmo 115, esses deuses falsos, os ídolos, eles são deuses que não podem cheirar,
nem sentir, nem falar. Por quê? Porque não existem, são deuses criados pela mente humana. Nesses aspectos, os deuses da modernidade também se encaixam. Os deuses da modernidade se encaixam nessa mesma categoria. São falsos deuses criados pelos seres humanos caídos e distantes de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 25, Paulo nos fala: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Essa é a verdade em relação à humanidade. A humanidade começou a adorar a criatura em lugar do Criador. As pessoas preferem adorar ao sol, à lua, coisas criadas por Deus, do que adorarem ao Deus que criou essas coisas. As pessoas trocaram a verdade de Deus em mentira. O versículo 27, então, nos diz: ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, dizia, já que ele é um Deus, quem sabe está meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser despertado. Elias ele começou a zombar deles porque ele sabia quem era o Deus que ele cria. Ele sabia exatamente quem era o Deus que ele cria. É interessante nós fazermos um contraste entre Baal e o Deus que nós cremos, o Senhor. Se nós olharmos essas características que estão aqui no texto, Elias diz, grite mais alto. Às vezes ele está dormindo, ou meditando, ou viajando. Quando nós olhamos a revelação, a Bíblia, e nós sabemos quem é o Deus que nós cremos, o nosso Deus, ele nunca estará ocupado. Nunca estará ocupado. Ele sempre estará ouvindo as nossas orações. Ele nunca estará viajando e nunca estará dormindo. Elias sabia disso. Por isso que ele realmente zomba. Seu Deus deve estar dormindo. O meu não dorme. O Senhor não dorme. O Senhor nunca está ocupado, nunca estará viajando e sempre estará ouvindo as nossas orações em Cristo. O texto de Hebreus 4,16 diz que nós, que estamos em Cristo, que realmente servimos ao Senhor, a Bíblia nos diz que nós podemos nos aproximar do trono da graça, a fim de receber graça e misericórdia e ajuda em tempo oportuno. Nós que estamos em Cristo temos acesso direto a Deus. Nós temos acesso direto a Deus. Mas o texto ainda continua nos versos 28 e 29, e nos é dito o seguinte: então passaram a gritar ainda mais alto e ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Passou o meio-dia e eles continuaram profetizando em transe até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta alguma. Ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Os profetas de Baal então começaram a buscar mais e começaram a ferir-se. Eles começaram a se cortar para chamar a atenção desse Deus que eles serviam, desse falso Deus. Passaram da manhã até a tarde, mas como o texto diz, ninguém respondeu, ninguém deu atenção. Por quê? Porque eles estavam orando a um Deus que não existia, a um falso Deus. Há muita gente hoje que também está orando, buscando e servindo a deuses falsos. Há religiões hoje que também exigem sacrifícios. Vocês podem não acreditar, mas tem religiões hoje que exigem exatamente esse tipo de sacrifício. A pessoa tem que se cortar, a pessoa tem que fazer coisas do tipo. Tem religiões que as pessoas têm que andar quilômetros de joelho. Tem religiões que as pessoas têm que colocar o joelho em cima de milho. Sacrifícios desse tipo. E tantos outros tipos de sacrifícios. Mas a religião, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo não é assim. A religião, e permitam utilizar essa palavra, mas a religião apresentada na Bíblia nos mostra que é tudo pela graça. Nós não vamos obter a atenção de Deus com os nossos sacrifícios. O único sacrifício que tinha que acontecer, já aconteceu, que foi o sacrifício do nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. Através do sacrifício de Jesus, nós temos acesso a Deus. Nós não precisamos estar nos flagelando ou coisas desse tipo para chamar a atenção de Deus. Isso é coisa de religião pagã, não é coisa do Evangelho. Mas o texto ainda segue, dos versos 30 a 35, e nós vamos ver a preparação de Elias antes da sua parte no desafio. O texto fala assim no versículo 30. Então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Possivelmente havia algum altar antigo dedicado ao Senhor. Como o texto nos diz, ele estava em ruínas. Por quê? Porque a nação ela estava idolatrando, ela não estava servindo a Deus. Então esse altar tinha muito tempo que não era usado. O pai de Acabe, o rei Onri, também era um rei idólatra. Consequentemente, as pessoas também não estavam adorando. Então, esse altar dedicado ao Senhor tinha muito tempo que ninguém usava. Mas aí, Elias vai lá e restaura o altar. E no versículo 31 nos é dito que depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe, seu nome será Israel. É interessante observar como Elias colocou 12 pedras. Nessa época, o reino ele estava dividido em reino do norte e reino do sul. Reino do norte, 10 tribos, reino do sul, 2 tribos.
Então, Elias poderia, por exemplo, colocar 10 pedras, só representando o reino do norte. Não, ele colocou 12 pedras. Por quê? Porque, primeiro, o reino que estava dividido naquele momento não deveria ser assim. Elias sabia que o reino de Israel não deveria ter sido dividido. Não deveria. O reino de Israel deveria ser um. A nação de Israel deveria ser uma. Com isso nós entendemos também que o Senhor não tem dois povos, o Senhor tem um povo. O Senhor tem um povo. E Elias sabia disso. Dos versículos 32 a 35, o texto nos diz: com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela terceira vez, ordenou, e eles o fizeram pela terceira vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. O que é que essas características, esses detalhes aqui nos mostram? Eles estão aqui para nos mostrar que não houve nenhuma trapaça por parte de Elias. Elias fez questão de colocar água. Olha, pode colocar água. Eu sei que o desafio é de fogo, mas pode colocar água. O Senhor vai responder e vai acontecer tudo da forma que tem que acontecer. Então, essas características aqui servem para nos mostrar que não houve nenhuma trapaça. Uma pessoa mais cética, que não acredita muito em milagres, poderia dizer: não, aí o que Elias fez foi um jogo de espelho para poder queimar alguma coisa, ou ele utilizou algum tipo de combustível inflamável. O texto nos mostra que ele colocou água. Para que isso aqui está escrito? Para mostrar que não houve nenhuma trapaça. O que aconteceu de fato foi um milagre. Hoje em dia tem muita gente que se diz cristã, mas que não acredita em milagres. Existe uma categoria de pessoas que se dizem cristãs, conhecidas como liberais, que eles não acreditam nem que a Bíblia é a palavra de Deus. Não acreditam em milagres, ficam tentando dar desculpas para os milagres. Mas esses detalhes aqui nos mostram que aqui não houve nenhuma trapaça. O que aconteceu de fato foi um milagre. Já perto do final, o texto ainda vai nos mostrar dos versículos 36 ao 38, a oração de Elias e a resposta de Deus. Observem o versículo 36 e 37. O texto nos diz assim: à hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que fiz todas essas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. A oração de Elias já começa deixando claro qual era seu principal objetivo: que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel. É por essa razão que aconteceu toda essa situação. Elias queria mostrar a todos que Baal não passava de um falso Deus, um ídolo. Porém o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Aquele que se revelou aos patriarcas, aquele que tinha se revelado a Davi, aquele que falou com Salomão. Esse era o Deus verdadeiro. Era isso que Elias queria mostrar. Elias queria mostrar que o povo precisava se voltar para o verdadeiro Deus. Como fala o versículo 37, ele fala, né? Responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus. O objetivo de Elias era que os seus irmãos fossem salvos. Elias queria que a nação de Israel se voltasse para o Senhor. Ele queria que os seus irmãos fossem libertos da idolatria. Que atitude bela, meus irmãos. E que exemplo para nós. Elias queria que os seus irmãos fossem libertos da idolatria. Da mesma forma, nos dias atuais, todos aqui devem ter conhecidos que vivem uma vida de idolatria. Talvez pessoas aqui essa noite vivem uma vida de idolatria. Nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós temos que continuar orando ao Senhor. Continuar orando sem cessar, sem esmorecer, para que essas pessoas sejam salvas pelo Senhor. Essas pessoas que estão em caminhos distantes, que estão servindo a falsos deuses, que servem a si mesmo, ou outros falsos deuses, nós temos que continuar orando para que elas tenham os olhos abertos e se voltem para Cristo. Não podemos cansar de orar por aqueles que amamos. Elias fez o que fez porque ele queria que a nação soubesse quem era Deus. Nós temos que mostrar quem é Deus, quem é Cristo. Nós precisamos pregar o Evangelho para aquelas pessoas que nós amamos e conhecemos e não se renderam ainda a Cristo. O texto ainda nos fala no versículo 37, o finalzinho, que é o Senhor que faz o coração deles voltar para o próprio Deus. Nós sabemos disso. É o próprio Deus que faz o coração do povo se voltar para Ele. Por causa disso é que nós oramos, porque nós sabemos que não é pela nossa eloquência ou por causa de argumentos filosóficos, mas é pelo Senhor. Por isso que nós
oramos ao Senhor pelas pessoas que nós amamos. Nós temos que orar por aqueles que ainda não servem a Deus, por aqueles que ainda não servem a Cristo, para que essas pessoas se voltem para Jesus enquanto é tempo. Versículo 38 nos mostra quando Deus responde à oração de Elias. O texto nos fala assim: então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha e as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. O texto nos mostra que não houve trapaça. O Senhor respondeu à oração de Elias, para mostrar sem sombra de dúvidas quem era Deus, quem era o Deus verdadeiro. Não houve nenhum truque. Deus simplesmente respondeu à oração de Elias. Diferente de Baal, o falso Deus que nada fez, o Senhor, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, respondeu à oração de Elias. Precisamos nos lembrar que Deus continua respondendo à oração do seu povo. Da mesma forma que Deus respondeu à oração de Elias aqui, Deus continua respondendo à oração do seu povo. Talvez, e possivelmente, nós nunca vejamos um milagre como esse, fogo cair do céu. Nós nunca vejamos. Mas a realidade é que nós vemos diariamente um milagre muito maior do que esse. Muito maior do que fogo cair do céu. Fogo cair do céu é coisa pequena para o que nós vemos diariamente. O que é que nós vemos? Nós vemos pessoas que viviam uma vida totalmente distante dos caminhos de Deus, que sentiam uma repulsa, um ódio dos caminhos do Senhor. E eles vão lá, são salvos, mudam suas vidas e passam a ter prazer nas coisas que eles antes odiavam. Nós vemos Deus tirando o coração de pedra do ser humano e colocando um coração de carne. Nós vemos o milagre da salvação diariamente. Nós vemos testemunhos de pessoas, e às vezes esses testemunhos nos chamam mais a atenção, quando é um ex alguma coisa, um ex-drogado, um ex alguma coisa, mas todos nós éramos ex alguma coisa. Talvez não ex-usuários químicos, mas nós éramos ex alguma coisa. E o Senhor nos salvou. Esse é um milagre muito maior do que aconteceu aqui com Elias. Muito maior do que aconteceu com Elias, e acontece diariamente. Nós vemos vidas sendo transformadas pelo poder do Evangelho. Pessoas que não tinham perspectiva de vida nenhuma. Você olhava e dizia, essa pessoa aí, infelizmente, não tem o que fazer, não. E aí vai lá, essa pessoa é alcançada pelo Evangelho, é transformada pelo Evangelho, e passa a viver agora para Deus, e tem sua vida transformada totalmente. Nós vemos esse milagre acontecendo diariamente. Nós temos pessoas que nós amamos e talvez estavam numa situação dessa, e nós vimos isso acontecer. Isso aconteceu conosco. Nós não servíamos a Deus em algum momento da nossa vida, e de repente tudo começou a fazer sentido. Rapaz, agora eu entendo. Jesus então morreu por mim, e as coisas começam a fazer sentido, e você começa a sentir prazer na oração, e as coisas que eram chatas começam a ser interessantes. Nós vemos isso acontecer diariamente. Mas nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, nós precisamos continuar orando ao Senhor. Deus ainda continua respondendo a oração do seu povo. 1 João 5,14, o texto nos diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve. Para finalizar, no versículo 39, nós vemos a resposta do povo. Observem o texto. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Depois do que aconteceu, o fogo caiu do céu, finalmente eles perceberam quem era Deus. Eles viram que Baal era um falso Deus, eles viram que o Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra, era verdadeiramente Deus. Eles viram quem era realmente Deus. Meu querido, você que está aqui hoje, você que está nos visitando, que ainda não confessa Jesus como Senhor e Salvador, como eu falei, eu repito mais uma vez, entenda que você não está aqui por coincidência. Você não ouviu o que ouviu por coincidência. O Senhor é soberano e sabe por que o Senhor está aqui. Não espere o dia de amanhã para reconhecer a Cristo como Senhor. Não espere o dia de amanhã para reconhecer a Cristo como Senhor. Como o Spurgeon citou lá naquele versículo, quantos mais sermões você quer? Quantos mais domingos você quer? Não espere o dia de amanhã para confessar a Cristo como Senhor e Salvador. Talvez, como eu já citei, nós nunca vejamos um acontecimento como esse. Realmente, eu acho que é difícil alguém aqui um dia ver fogo caindo do céu. Mas eu chamo a atenção mais uma vez. Nós temos a Bíblia, nós temos acesso à revelação. E essa Bíblia que nós temos acesso, que é a palavra de Deus, ela nos fala sobre nós, fala sobre o nosso pecado. A Bíblia nos fala que nós somos pecadores. Todos aqui presentes essa noite são pecadores. Nós pecamos de diferentes formas. Uma delas é a idolatria, mas tem tantas outras formas. E essa Bíblia que mostra que nós somos pecadores, ela também mostra qual é a consequência do pecado. E a consequência do pecado é a morte. O inferno. Por quê? Porque Deus, o Deus Criador de todas as coisas, o Deus verdadeiro, que respondeu à oração de Elias, é um Deus santo e justo.
consequentemente, por causa dos nossos pecados, aqueles que não se voltarem para Cristo enquanto há tempo, vão experimentar a ira vindoura. Vão experimentar. Os profetas de Baal, se nós lêssemos o versículo 40, nós íamos ver que eles morreram. Eles morreram. Mas pior do que a morte, pior do que quem pode acabar com o seu corpo, é quem pode lançar sua alma no inferno. Pior do que a morte é a morte eterna, que é o inferno. Eu sei que é duro, meus queridos, essa palavra, mas essa é a realidade. A Bíblia é muito clara: arrependam-se dos seus pecados e voltem-se para Cristo. Confessem Jesus como Senhor e Salvador. Confessem a Cristo como Senhor e Salvador. Atos 4:12, mais uma vez eu cito esse texto, lá nos diz que não há salvação em nenhum outro além de Jesus, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Aqui nós lemos um relato a respeito de Elias. Elias foi um grande profeta. Como eu disse, possivelmente o maior profeta do Antigo Testamento. Mas Elias não salva. Elias não salva. Mas quando nós continuamos a leitura bíblica, nós chegamos no Novo Testamento e nós vemos alguém que foi maior do que Elias. Um profeta maior do que Elias, Jesus Cristo. Um cara que foi uma pessoa que foi profeta maior do que Elias, rei maior do que Davi, sacerdote maior do que Arão e do que Melquisedeque. Jesus Cristo, esse sim salva. A Bíblia fala, a única forma de nós sermos salvos é através de Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a abandonar a vida de idolatria e que nós sirvamos tão somente ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigado a Deus pela Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor porque nós temos acesso à revelação, nós temos acesso e podemos ler e aprender a respeito desse evento que aconteceu na história e no tempo. Nós podemos ver como o Senhor respondeu à oração do profeta Elias, lá no Monte Carmelo, há tantos e tantos anos atrás, ó Senhor. Da mesma forma, nós cremos que o Senhor continua respondendo à oração do seu povo. Não porque mereçamos algo ou porque somos bons, mas pela Tua graça e misericórdia. Pai, que as pessoas aqui essa noite possam saber quem o Senhor é, saber que o Senhor é Deus, ó Pai. Que as pessoas possam confessar Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, ó Deus. Pai, se há alguém aqui essa noite que está vivendo uma vida de idolatria, talvez vivendo uma vida de idolatria à luxúria ou a prazeres do mundo, ou ao dinheiro, ou coisas desse tipo, ó Deus, que o Senhor nos traga à mente isso e que o Senhor nos ajude a entender que ninguém pode servir a dois senhores, ó Pai. Nos ajuda a viver uma vida tão somente para o Senhor, ó Pai. Ajuda-nos para não viver uma vida de oscilação, uma vida que às vezes sente prazer nas coisas do Senhor, outras não. Nos ajuda a viver uma vida constante, ó Deus, e crescente para o louvor da Tua glória, Deus. Nos ajuda, ó Deus, nos fortalece pela Tua palavra, nos ajuda a sentir vontade de estar domingo após domingo, semana após semana, orando, lendo a Bíblia, escutando a palavra do Senhor aqui na igreja, estando junto com os irmãos, diariamente, buscando ao Senhor em oração, em leitura da palavra, Deus. Mais uma vez eu te peço, Senhor, salva pessoas aqui essa noite que ainda não conhecem o Senhor. Como nós lemos no texto, é o Senhor que faz o coração delas se abrir, ó Deus. Ó Pai, que o Senhor possa tirar o coração de pedra da vida dessas pessoas e colocar um coração de carne, ó Deus. Que essas pessoas sejam salvas, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Para que o Senhor seja exaltado através de todas essas coisas. Pai, eu agradeço ao Senhor pela vida dos meus irmãos aqui presentes. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de servir a Ti, pelo privilégio de poder ler a palavra, de poder estudar a palavra com liberdade. Muito obrigado, ó Deus, por tudo isso. Que o Senhor continue nos abençoando, nos edificando através da Tua palavra. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.